O Mahabharata. De Krishna Dvaipayana Vyasa. Livro 12, Santi Parva. Rajadharmanusasana Parva. Capítulo 78. Desarranjos de deveres das classes. Yudhishthira disse: é dito que em épocas de infortúnio um brahmana pode se sustentar pela prática das funções kshatriya. Ele pode, no entanto, em qualquer tempo, se sustentar pela prática das funções prescritas para os vaisyas. Bhishma disse: quando um brahmana perde seus meios de sustento e cai em infortúnio, ele pode certamente se dirigir às práticas de um vaisya e derivar seu sustento por meio de agricultura e criação de gado, se, é claro, ele for incompetente para as funções kshatriya. Yudhishthira disse: se um brahmana, ó touro da raça Bharata, se dirige às funções de um vaisya, quais artigos ele pode vender sem perder sua perspectiva de céu? Bhishma disse: vinhos, sal, sementes de gergelim, animais que têm crinas, touros, mel, carne, e alimentos cozidos, ó Yudhishthira, sob todas as circunstâncias, um brahmana deve evitar. Um brahmana, por vendê-los, cairia no inferno. Um brahmana, por vender uma cabra, incorre no pecado de vender o deus do fogo. Por vender uma ovelha, no pecado de vender o deus da água. Por vender um cavalo, no pecado de vender o deus do sol. Por vender alimento cozido, no pecado de vender terra. E por vender uma vaca, no pecado de vender sacrifício e o suco soma. Estes, portanto, não devem ser vendidos por um brahmana. Aqueles que são bons não aprovam a compra de alimento não cozido por dar alimento cozido em troca. Alimento não cozido, no entanto, pode ser dado para obter alimento cozido, ó Bharata. Nós comeremos esta tua comida cozida. Tu podes cozinhar estas coisas cruas que nós damos em troca. Em um acordo deste tipo não há pecado. Escute, ó Yudhishthira, eu te falarei da prática eterna, existindo desde antigamente, de pessoas que se comportam segundo os costumes aprovados. Eu te dou isto. Dê-me esta outra coisa em troca. Permuta por tal acordo é justa. Pegar coisas pela força, no entanto, é pecaminoso. Tal é um método do costume seguido pelos rishis e outros. Sem dúvida, isto é justo. Yudhishthira disse: quando, ó Senhor, todas as classes, abandonando seus respectivos deveres, pegam armas contra o rei, então, é claro, o poder do rei decresce. Por quais meios o rei então deve se tornar o protetor e o refúgio do povo? Resolva esta minha dúvida, ó rei, por me falar em detalhes. Bhishma disse: por donativos, por penitências, por sacrifícios, por quietude, e por autodomínio, todas as classes encabeçadas pelos brahmanas devem, em tais ocasiões, buscar seu próprio bem. Aqueles entre eles que são dotados de força védica, devem se erguer de todos os lados e como os deuses fortalecendo Indra contribuir por meio de ritos védicos para aumentar a força do rei. Os brahmanas são citados como o refúgio do rei quando seu poder sofre decadência. O rei sábio procura o aumento de seu poder por meio do poder dos brahmanas. Quando o rei, coroado com vitória, procura restabelecimento da paz, todas as classes então se dirigem para seus respectivos deveres. Quando ladrões, quebrando todas as restrições, espalham a devastação, todas as classes podem pegar armas. Por fazer isso elas não incorrem em pecado, ó Yudhishthira. Yudhishthira disse: se todos os kshatriyas se tornarem hostis em direção aos brahmanas, quem então protegerá os brahmanas e seus Vedas? Qual então deve ser o dever dos brahmanas e quem será seu refúgio? Bhishma disse: por penitências, por brahmacharya, por armas, e por força física, aplicados com ou sem a ajuda de fraude, os kshatriyas devem ser subjugados. Se os kshatriyas se comportam impropriamente, especialmente com os brahmanas, os próprios Vedas os derrotarão. Os kshatriyas surgiram dos brahmanas. O fogo surgiu da água, o kshatriya do brahmana, e o ferro da pedra. A energia do fogo, o kshatriya, e o ferro, são irresistíveis. Mas quando eles entram em contato com as fontes de sua origem, suas forças vêm a ser neutralizadas. Quando o ferro golpeia a pedra, ou o fogo luta com a água, ou o kshatriya se torna hostil ao brahmana, então a força de cada daqueles três é destruída.
Assim, ó Yudhishthira, energia e poder, por mais que sejam grandes e irresistíveis, dos kshatriyas são suprimidos tão logo eles são dirigidos contra os brahmanas. Quando a energia dos brahmanas se abranda, quando a energia kshatriya enfraquece, quando todos os homens se comportam mal em direção aos brahmanas, aqueles que se envolvem em batalha então, abandonando todo o medo da morte, para proteger os brahmanas, a moralidade, e a si mesmos, aquelas pessoas, movidas por justa indignação e possuidoras de grande força mental, conseguem ganhar regiões sublimes de bem-aventurança após a morte. Todas as pessoas devem pegar armas por causa dos brahmanas. As pessoas corajosas que lutam pelos brahmanas alcançam aquela região feliz no céu que é reservada para pessoas que sempre estudaram os Vedas com atenção, que realizaram as mais rígidas das penitências, e que, depois de jejuarem, abandonaram seus corpos em fogos ardentes. O brahmana, por pegar armas pelas três classes, não incorre em pecado. As pessoas dizem que não há dever maior do que abandonar a vida sob tais circunstâncias. Eu os reverencio e abençoados sejam eles que sacrificaram suas vidas dessa maneira ao procurarem castigar os inimigos de brahmanas. Que nós alcancemos aquela região que está planejada para eles. O próprio Manos disse que aqueles heróis vão para a região de Brahman. Como as pessoas ficam purificadas de todos os seus pecados por passarem pelo banho final em um sacrifício de cavalo, assim mesmo aqueles que morrem no fio de armas enquanto lutando com pessoas pecaminosas são purificados de seus pecados. A justiça se torna injustiça, e a injustiça se torna justiça, de acordo com hora e lugar. Tal é o poder da hora e lugar em determinar o caráter de ações humanas. Os amigos da humanidade, mesmo por fazerem atos de crueldade, têm alcançado o céu sublime. Kshatriyas virtuosos, mesmo por fazerem ações pecaminosas, alcançaram fins abençoados. A alusão é a homens tais como Utanka e Parasara, que embora tenham realizado atos cruéis, como o sacrifício de cobras e o sacrifício Rakshasa, tinham entretanto direito ao céu. Assim reis Kshatriya, por invadirem os reinos de seus inimigos e matarem milhares de homens e animais, são entretanto considerados virtuosos e no final das contas vão para o céu. O Brahmana, por pegar armas nessas três ocasiões, não incorre em pecado, isto é, para proteger a si mesmo, para obrigar as outras classes a se dirigirem para seus deveres, e para castigar ladrões. Yudhishthira disse, se, quando ladrões erguem suas cabeças e uma mistura de classes começa a ocorrer por confusão, e os kshatriyas se tornam incompetentes, alguma pessoa poderosa que não um kshatriya procura subjugar aqueles ladrões para proteger o povo. De fato, ó o melhor dos reis, se ocorre de aquela pessoa poderosa ser um brahmana ou um vaisya ou um sudra, e se ele consegue proteger o povo por manejar justamente a vara de castigo, ele é justificado em fazer o que ele faz ou ele é impedido pelas ordenanças de realizar aquele dever. Parece que outros, quando os kshatriyas demonstram ser tão desprezíveis, devem pegar armas. Bhishma disse, seja ele um sudra ou um membro de alguma outra classe, aquele que se torna uma balsa em uma corrente sem balsa, ou um meio de se atravessar onde não há nenhum, certamente merece respeito de todas as maneiras. A pessoa, ó o rei, confiando em que homens desamparados, oprimidos e feitos miseráveis por ladrões, vivem alegremente, merece ser adorada amavelmente por todos como se fosse um parente próximo. A pessoa, ó da linhagem de Kuru, que dissipa os temores de outros sempre merece respeito. Que necessidade há de touros que não carregam cargas, ou de vacas que não produzem leite, ou de uma esposa que é estéril? Similarmente, que necessidade há de um rei se ele não é competente para conceder proteção? Como um elefante feito de madeira, ou um veado feito de couro, como uma pessoa sem riqueza, ou alguém que é um eunuco, ou um campo que é estéril, assim mesmo é um brahmana que é desprovido de conhecimento védico e um rei incapaz de conceder proteção. Ambos são como uma nuvem que não despeja chuva. A pessoa que sempre protege os bons e reprime os maus merece se tornar um rei e governar o mundo. Capítulo 79. Sacerdotes em sacrifícios.
Yudhishthira disse: quais, ó avô, devem ser as ações e qual o comportamento das pessoas empregadas como sacerdotes em nossos sacrifícios? Que tipo de pessoas elas devem ser, ó rei? Diga-me tudo isto, ó o principal dos oradores. Bhishma disse: é declarado daqueles brahmanas que são elegíveis como sacerdotes que eles devem estar familiarizados com os chandas, inclusive os samas, e todos os ritos inculcados nos rutis, e que eles devem ser capazes de realizar todos os atos religiosos que levam à prosperidade do rei. Eles devem ser devotadamente leais e proferir palavras agradáveis ao se dirigirem aos reis. Eles devem também ser amigáveis uns com os outros, e olhar igualmente para todos. Eles devem ser desprovidos de crueldade, e verdadeiros em palavras. Eles nunca devem ser usurários, e devem sempre ser simples e sinceros. Um homem pacífico em temperamento, desprovido de vaidade, modesto, caridoso, autocontrolado, e contente, possuidor de inteligência, sincero, cumpridor de votos, e inofensivo para todas as criaturas, sem luxúria e malícia, e dotado das três qualidades excelentes, desprovido de inveja e possuidor de conhecimento, merece o assento do próprio Brahman. Pessoas com tais qualidades, ó majestade, são os melhores dos sacerdotes e merecem todo o respeito. Yudhishthira disse: há textos védicos acerca da doação de dakshina em sacrifícios. Não há ordenança, no entanto, que declara quanto deve ser dado. Esta ordenança sobre a doação de dakshina não procedeu de motivos ligados à distribuição de riqueza. A ordem da ordenança, pela provisão em casos de incapacidade, é terrível. Aquela ordem é cega para a competência do sacrificador em casos de incapacidade de dar o dakshina prescrito. O sacrificador é ordenado a dar tudo o que ele tem. Esta instrução ou ordem é certamente terrível, pois quem pode decidir se desfazer de toda a sua riqueza para terminar um sacrifício? A audição ocorre nos Vedas que uma pessoa deve, com devoção, realizar um sacrifício. Mas o que pode a devoção fazer quando o sacrificador é maculado pela falsidade ao encontrar substitutos para o dakshina realmente prescrito? A falsidade consiste em encontrar substitutos para o dakshina verdadeiramente prescrito. Eles são pedacinhos de alimento cozido por uma vaca viva, um grão de cevada por uma peça de roupa, uma moeda de cobre por ouro, etc. Bhishma disse: nenhum homem obtém bem-aventurança ou mérito por desconsiderar os Vedas ou por engano ou mentira. Nunca pense que isto é de outra maneira. Dakshina constitui um dos membros do sacrifício e conduz ao sustento dos Vedas. Um sacrifício sem dakshina nunca pode levar à salvação. A eficácia, no entanto, de um único purnapatra 256 punhados de arroz é igual àquela de qualquer dakshina, embora rico. O fato é que embora o sacrificador possa não ser capaz de dar o dashiva verdadeiramente declarado nos Vedas, contudo por dar seu substituto ele não perde qualquer mérito, pois um único purnapatra é tão eficaz se dado com devoção quanto o mais rico dakshina. Portanto, ó majestade, todos os que pertencem às três classes devem realizar sacrifícios. Os Vedas determinaram que Soma é como o próprio rei para os brahmanas. Contudo eles desejam vendê-lo para a realização de sacrifícios, embora eles nunca desejem vendê-lo para ganhar o sustento. Rishis de comportamento virtuoso têm declarado, em conformidade com os ditames de moralidade, que o sacrifício realizado com os produtos da venda de Soma serve para estender sacrifícios. Isto é, tal sacrifício, em vez de não produzir mérito, se torna os meios de aumentar a causa de sacrifícios. Em outras palavras, tal sacrifício é repleto de mérito. Estes três, isto é, uma pessoa, um sacrifício e Soma, devem ser de bom caráter. Uma pessoa de mau caráter não é nem para este nem para outro mundo. Esta audição foi ouvida porque nós que o sacrifício o qual brahmanas de grande alma realizam por meio de riqueza obtida por trabalho físico excessivo não é produtivo de grande mérito. Há uma declaração nos Vedas que penitências são mais elevadas do que sacrifícios. Eu agora te falarei sobre penitências. Ó príncipe erudito, ouça-me. Abstenção de ferir, veracidade, benevolência, compaixão, estes são considerados como penitências pelos sábios e não a emaciação do corpo.
desrespeito aos Vedas, desobediência aos ditames das Escrituras, e violação de todas restrições salutares produzem autodestruição. Escute, ó filho de Prita, ao que foi prescrito por aqueles que despejam 10 libações sobre o fogo 10 vezes ao dia. Para aqueles que realizam o sacrifício da penitência, o yoga que eles se esforçam para realizar com Brahma é sua concha, o coração é sua manteiga clarificada, e conhecimento superior constitui seu pavitra. Um pavitra é feito de um par de folhas de kusa para espalhar manteiga clarificada sobre o fogo. Todas as espécies de maldade significam morte, e todas as espécies de sinceridade são chamadas Brahma. Isto constitui um assunto de conhecimento. As rapsódias dos construtores de crenças não podem afetar isto. Capítulo 80. 4 tipos de amigos de um rei. Yudhishthira disse: a ação mais insignificante, ó avô, não pode ser realizada por algum homem sem auxílio. O que dizer então do rei que tem que governar um reino? Qual deve ser o comportamento e quais devem ser os atos do ministro do rei? Em quem o rei deve depositar confiança e em quem ele não deve? Bhishma disse: reis, ó monarca, tem 4 tipos de amigos. Eles são aquele que tem o mesmo objetivo, aquele que é devotado, aquele que é relacionado por nascimento, e aquele que foi conquistado por doações e bondade. Uma pessoa de alma virtuosa, que serviria um e não ambos os lados, é a 5ª na enumeração dos amigos do rei. Tal pessoa adota aquele lado no qual a justiça está, e consequentemente age justamente. Com relação a tal pessoa, o rei nunca deve revelar propósitos seus tais como os que não atrairiam sua aprovação. Reis desejosos de sucesso são obrigados a adotar ambos os tipos de caminhos, justos e injustos. Dos 4 tipos de amigos, o segundo e o terceiro são superiores, enquanto o primeiro e o quarto devem ser sempre considerados com suspeita. Em vista, no entanto, daquelas ações as quais o rei deve fazer pessoalmente, ele deve sempre considerar com suspeita todos os 4. O rei nunca deve agir desatentamente na questão de vigiar seus amigos. O rei descuidado é sempre dominado por outros. Um homem mau assume o traje de honestidade, e aquele que é honesto se torna o contrário. Um inimigo pode se tornar um amigo e um amigo pode se tornar um inimigo. Um homem não pode ser sempre da mesma opinião. Quem então confiaria completamente nele? Todos os atos principais, portanto, de um rei ele deve realizar em sua própria presença. Uma confiança total em seus ministros é destrutiva de moralidade e lucro. Uma falta de confiança em relação a todos, porém, é pior do que a morte. Credulidade é morte prematura. Uma pessoa incorre em perigo pela credulidade. Se alguém confia em outro completamente, é dito que ele vive pela permissão da pessoa confiada. Por esta razão deve-se confiar, como também desconfiar de todos. Esta regra eterna de política, ó Senhor, deve ser mantida em vista. Deve-se sempre desconfiar daquela pessoa que, às custas do desejo de alguém, obter riqueza dele. Os sábios declaram que tal pessoa é um inimigo. Uma pessoa cuja alegria não tem limites ao ver o engrandecimento do rei e que se sente miserável ao ver a decadência do rei, fornece as indicações de um dos melhores amigos do rei. Naquele cuja queda seria ocasionada pela tua queda, tu deves confiar completamente, assim como tu confiarias em teu pai. Tu deves, da melhor maneira, engrandecê-lo assim como tu ganhas engrandecimento para ti mesmo. Alguém que, mesmo em teus ritos religiosos, procura te resgatar do mal, procuraria te salvar do caminho do mal em qualquer outro negócio. Tal pessoa deve ser considerada como teu melhor amigo. Aqueles, por outro lado, que desejam mal para alguém são inimigos daquela pessoa. É citado como sendo tua própria pessoa um amigo que é inspirado com medo quando a calamidade te alcança e com alegria quando a prosperidade brilha em ti. Uma pessoa possuidora de beleza, feições formosas, voz excelente, generosidade, benevolência e bom nascimento, não pode ser tal amigo.
Aquela pessoa que é possuidora de inteligência em memória, que é inteligente nas transações de negócios, que é naturalmente contrária à crueldade, que nunca cede à raiva, e que, sendo respeitada ou desrespeitada nunca está descontente, seja ele teu sacerdote ou preceptor ou um amigo honrado, deve sempre receber teu respeito se ele aceitar o cargo de teu conselheiro e residir em tua residência. Tal pessoa pode ser informada dos teus planos mais secretos e do verdadeiro estado de todos os teus assuntos religiosos ou relativos a questões de lucro. Tu podes confiar nele como em teu próprio pai. Uma pessoa deve ser designada para uma tarefa, e não duas ou três. Aquelas podem não tolerar umas às outras. É sempre visto que várias pessoas, se colocadas para uma tarefa, discordam umas das outras. A pessoa que alcança celebridade, que observa todas as restrições, que nunca sente ciúmes de outras que são capazes e competentes, que nunca faz alguma ação má, que nunca abandona a virtude por luxúria ou medo ou cobiça ou ira, que é inteligente nas transações de negócios, e que possui palavras sábias e relevantes, deve ser o principal dos teus ministros. Pessoas possuidoras de bom nascimento e bom comportamento, que são generosas e que nunca se gabam, que são corajosas e respeitáveis, e eruditas e cheias de recursos, devem ser nomeadas como ministros para supervisionar todos os teus assuntos. Honrados por ti e gratificados com riquezas, eles agirão para o teu bem e serão de grande ajuda para ti. Nomeados para cargos ligados com lucros e outras questões importantes, eles sempre trazem grande prosperidade. Movidos por um sentimento de rivalidade saudável, eles cumprem todos os deveres ligados com lucro, consultando uns aos outros quando necessário. Tu deves temer teus parentes como a própria morte. Um parente nunca pode suportar a prosperidade de um parente, assim como um dirigente feudatário não pode tolerar ver a prosperidade de seu senhor. Ninguém exceto um parente pode sentir alegria na destruição de um parente adornado com sinceridade, brandura, generosidade, modéstia e veracidade. Aqueles, por outro lado, que não têm parentes, não podem ser felizes. Nenhum homem pode ser mais contemptível do que aquele que é desprovido de parentes. Uma pessoa que não tem parentes é facilmente dominada por inimigos. Os parentes constituem um amparo de alguém é afligido por outros homens, pois parentes nunca podem aguentar ver um parente afligido por outras pessoas. Quando um parente é perseguido mesmo por seus amigos, todos os parentes do perseguido consideram a ofensa como infligida sobre eles mesmos. Nos parentes, portanto, há méritos e defeitos. Uma pessoa desprovida de parentes nunca mostra predileção por alguém nem se humilha para alguém. Nos parentes, portanto, méritos e deméritos podem ser notados. Uma pessoa deve, por esta razão, sempre honrar e respeitar seus parentes em palavras e ações, e fazer coisas agradáveis para eles e nunca ofendê-los. Desconfiando deles no fundo, ela deve se comportar em direção a eles como se confiasse neles completamente. Refletindo sobre sua natureza, parece que eles não têm nem falhas nem méritos. Uma pessoa que age dessa maneira atentamente encontra seus verdadeiros inimigos desarmados de hostilidade e convertidos em amigos. Alguém que sempre se comporta dessa maneira em meio a amigos e parentes e se comporta assim em direção a amigos e inimigos, consegue ganhar fama eterna. Capítulo 81. Narada e Krishna sobre ganhar corações de amigos e inimigos. Yudhishthira disse: se alguém não consegue conquistar seus amigos e parentes dessa maneira, aqueles que deveriam se tornar amigos virão inimigos. Como deve, então, se portar uma pessoa para que os corações de amigos e inimigos possam ser conquistados? Bhishma disse: em relação a isto é citada a antiga história de uma conversa entre Vasudeva e o sábio celeste Narada. Em certa ocasião Vasudeva disse: nenhum amigo iletrado e tolo, nenhum amigo erudito de alma inconstante, merece, ó Narada, conhecer os planos secretos de alguém. Confiando em tua amizade por mim, eu te direi algo, ó sábio. Ó tu que podes ir para o céu à vontade, uma pessoa deve falar para outra se ela estiver convencida da inteligência daquela outra. Eu nunca me comporto com subserviência em direção a meus parentes por palavras adoradoras acerca de sua prosperidade.
Eu dou a eles metade do que eu tenho, e perdoo suas palavras más. Como um galho de madeira é moído por uma pessoa desejosa de obter fogo, assim mesmo meu coração é oprimido por meus parentes com suas palavras cruéis. De fato, ó Rishi Celeste, aquelas palavras cruéis queimam meu coração todos os dias. Poder reside em Sankarsana, brandura em Gada, e em relação a Pradyumna, ele supera até a mim mesmo em beleza pessoal. Embora eu tenha todos estes ao meu lado, ainda assim eu estou desamparado, ó Narada. Muitos outros entre os Andakas e os Vrishnis são possuidores de grande prosperidade e poder, e coragem e perseverança constante. Aquele em cujo lado eles não se colocam encontra a destruição. Aquele, por outro lado, em cujo lado eles se colocam realiza tudo. Dissuadido em alternação por ambos, isto é, a Uka e a Krura, eu não tomo o partido de um ou outro. O que pode ser mais doloroso para uma pessoa do que ter a Uka e a Krura ao seu lado? O que, também, pode ser mais doloroso para alguém do que não ter ambos ao seu lado? O fato é que a Uka e a Krura eram amargamente antagônicos um ao outro. Os dois, no entanto, amavam Krishna. A Uka sempre avisava Krishna para afastar-se de Akrura, e Akrura sempre o avisava para evitar a Uka. Krishna valorizava a amizade de ambos e dificilmente poderia dispensar um ou outro. O que ele diz aqui é que ter ambos é doloroso e não tê-los é igualmente doloroso. Eu sou como a mãe de dois irmãos que jogam um contra o outro, invocando vitória para ambos. Eu sou, ó Narada, atormentado dessa maneira por ambos. Cabe a ti me dizer aquilo que é para o meu bem e de meus parentes. Narada disse, as calamidades, ó Krishna, são de dois tipos, isto é, externas e internas. Elas surgem, ó tu da tribo de Vrishni, das próprias ações de uma pessoa ou das ações de outros. A calamidade que agora te alcançou é interna e nascida de tuas próprias ações. Baladeva e outros da tribo Boja são partidários de Akrura, e tomaram seu lado ou por causa de riqueza, ou mero capricho, ou movidos por palavras ou por ódio. Em relação a ti, tu doaste riqueza obtida por ti para outro. Embora possuidor de homens que devem ser teus amigos, tu, no entanto, por tua própria ação, trouxeste calamidades sobre tua cabeça. Tu não podes pegar de volta aquela riqueza, assim como alguém não pode engolir novamente o alimento que ele mesmo vomitou. O reino não pode ser pego de volta de Babu e o Grazena a quem ele foi dado. Tu mesmo, ó Krishna, não pode, especialmente, pegá-lo de volta deles por medo de produzir desavenças internas. Supondo que o esforço tivesse sucesso, isso aconteceria depois de muito incômodo e depois da realização das façanhas mais difíceis. Uma grande carnificina e uma grande perda de riqueza se seguiria, talvez até a destruição total. Use então uma arma que não é feita de aço, que é muito suave e ainda assim capaz de perfurar todos os corações. Afiando e reafiando aquela arma, corrija as línguas de teus parentes. Vasudeva disse, qual é a arma, ó sábio, que não é feita de aço, que é suave, que perfura todos os corações, e a qual eu devo usar para corrigir as línguas de meus parentes? Narada disse, doar alimento o melhor que puder, bondade, sinceridade, gentileza, e honra para quem honra é devida, estes constituem uma arma que não é feita de aço. Somente com palavras gentis desvie a raiva de parentes prestes a proferirem palavras cruéis, e pacifique seus corações e mentes e línguas caluniosas. Ninguém que não é um grande homem, com a alma purificada e possuidor de talentos e amigos, pode suportar uma responsabilidade pesada. Pegue este grande peso de governar os Vrishnis e o carregue em teus ombros. Todos os bois podem carregar cargas pesadas em uma estrada nivelada. Só os mais fortes entre eles podem carregar tais cargas em uma estrada difícil. Da desunião surgirá a destruição que ceifará todos os Bojas e os Vrishnis. Tu, ó Keshava, és o principal entre eles. Haja de tal maneira para que os Bojas e os Vrishnis não possam encontrar a destruição. Inteligência e bondade, restrição dos sentidos, e generosidade só estão presentes em uma pessoa de sabedoria. Melhorar a própria linhagem é sempre louvável e glorioso e conducente à vida longa. Ó Krishna, haja de tal maneira que a destruição não possa alcançar teus parentes.
Não há nada desconhecido para ti a respeito de política e da arte da guerra, ó Senhor. Os Yadavas, os Kukuras, os Bojas, os Andakas, e os Vrishnis, são todos dependentes de ti assim como todos os mundos e todos os regentes daqueles mundos, ó de braços fortes. Os Rishis, ó Madhava, sempre rezam pelo teu progresso. Tu és o Senhor de todas as criaturas. Tu conheces o passado, o presente, e futuro. Tu és o principal de todos os Yadavas. Confiando em ti, eles esperam viver em felicidade. Capítulo 82. Rei de Kosala, Kalakavrikshya e o Corvo. Bhishma disse, esses que eu te disse constituem os primeiros meios. Ouça agora, ó Bharata, aos segundos meios. O homem que procura promover os interesses do rei deve sempre ser protegido pelo rei. Se uma pessoa, ó Yudhishthira, que é paga ou não paga, se aproxima de ti para te falar dos danos feitos à tua tesouraria quando seus recursos estão sendo desviados por um ministro, tu deves conceder a ele uma audiência em particular e protegê-lo também do ministro acusado. Os ministros culpados de peculato procuram, ó Bharata, matar tais informantes. Aqueles que pilham a tesouraria real combinam juntos para se opor à pessoa que procura protegê-la, e se o último for deixado desprotegido, ele certamente será arruinado. Ligado a isto também uma antiga história é citada do que o sábio Kalakavrikshya disse ao rei de Kosala. Foi ouvido por nós que uma vez o sábio Kalakavrikshya se aproximou de Kshemadasi, que tinha ascendido ao trono do reino de Kosala. Desejoso de examinar a conduta de todos os oficiais de Kshemadasi, o sábio, com um corvo mantido dentro de uma gaiola em sua mão, viajava repetidamente por todas as partes daqueles domínios do rei. E ele falava a todos os homens e dizia, estudem a ciência dos corvos. Os corvos me dizem o presente, o passado, e o futuro. Proclamando isto no reino, o sábio, acompanhado por um grande número de homens, começou a observar os delitos de todos os oficiais do rei. Tendo averiguado todos os assuntos em relação àquele reino, e tendo descoberto que todos os oficiais nomeados pelo rei eram culpados de má gerência da riqueza pública, o sábio, com seu corvo, foi ver o rei. De votos rígidos, ele disse ao rei, eu sei tudo sobre teu reino. Chegado na presença do rei, ele disse para seu ministro adornado com as insígnias de seu cargo que ele tinha sido informado por seu corvo que o ministro tinha feito tal delito em tal local, e que tais e tais pessoas sabiam que ele tinha pilhado a tesouraria real. Meu corvo me diz isto. Admita ou prove a falsidade da acusação rapidamente. O sábio então proclamou os nomes de outros oficiais que tinham similarmente sido culpados de desvio, somando: meu corvo nunca diz nada que seja falso. Assim acusados e ofendidos pelo sábio, todos os oficiais do rei, alto da linhagem de Kuru, se uniram e perfuraram seu corvo, enquanto o sábio dormia, à noite. Vendo seu corvo perfurado com uma flecha dentro da gaiola, o rishi regenerado, indo até Kshemadasi pela manhã, disse a ele, ó rei, eu busco tua proteção. Tu és todo-poderoso e tu és o mestre das vidas e da riqueza de todos. Se eu receber tua ordem, eu então poderei dizer o que é para o teu bem. Angustiado por causa de ti a quem eu considero como um amigo, eu vim a ti, impelido por minha devoção e disposto a te servir com todo o meu coração. Tua riqueza está sendo roubada, eu vim a ti para revelar isto sem mostrar qualquer consideração pelos ladrões. Como um motorista que incita um bom corcel, eu vim para cá para alertar a ti a quem eu respeito como um amigo. Um amigo que é sensível aos seus próprios interesses, e desejoso de sua própria prosperidade e engrandecimento, deve perdoar um amigo que se intromete impetuosamente, impelido por devoção e ira, para fazer o que é benéfico. O rei respondeu a ele, dizendo, porque eu não devo tolerar o que tu dirás, já que eu não sou cego ao que é para o meu bem. Eu te concedo permissão, ó regenerado. Diga-me o que quiseres, eu certamente obedecerei às instruções que tu me deres, ó Brahman. O sábio disse, averiguando os méritos e defeitos de teus empregados, como também os perigos que tu corres nas mãos deles, eu vim a ti, impelido pela minha devoção, para relatar tudo para ti. Os professores da humanidade declararam antigamente qual é o comportamento, ó rei, daqueles que servem outros.
A sina daqueles que servem o rei é muito dolorosa e infeliz. Aquele que tem alguma ligação com reis é como se tivesse ligação com cobras de veneno virulento. Reis têm muitos amigos, como também muitos inimigos. Aquele que serve os reis tem que ter medo de todos. A todo momento, também, ele tem que temer o próprio rei, ou o monarca. Uma pessoa servindo o rei não pode com impunidade ser culpada de negligência em fazer o trabalho do rei. De fato, um empregado que deseja ganhar prosperidade nunca deve demonstrar desatenção no cumprimento de seus deveres. Sua negligência pode provocar a fúria do rei, e tal ira pode ocasionar a destruição do empregado. Aprendendo cuidadosamente como se comportar, ele deve sentar na presença do rei como ele sentaria na presença de um fogo ardente. Preparado para sacrificar a própria vida a todo momento, ele deve servir ao rei atentamente, pois o rei é todo-poderoso e dono das vidas e da riqueza de todos, e portanto, como uma cobra de veneno virulento. Ele deve sempre temer entregar-se a más palavras perante o rei, ou sentar-se desanimadamente, ou em posturas irreverentes, ou servir em atitudes de desrespeito, ou andar desdenhosamente, ou expor gestos insolentes e movimentos desrespeitosos dos membros. Se o rei fica satisfeito, ele pode derramar prosperidade como um deus. Se ele fica enfurecido, ele pode consumir até as próprias raízes como um fogo ardente. Isto, ó rei, foi dito por Yama. Sua verdade é vista nos assuntos do mundo. Eu irei agora, agindo segundo estes preceitos, fazer aquilo que aumentará tua prosperidade. Amigos como nós podemos dar a amigos como tua ajuda de sua inteligência em épocas de perigo. Este meu corvo, ó rei, foi morto por fazer teu serviço. Eu não posso, no entanto, te culpar por isto. Tu não és amado por aqueles que mataram esta ave. Averigue quem são teus amigos e quem são teus inimigos. Faça tudo tu mesmo sem entregar tua inteligência para outros. Aqueles que estão em teu estabelecimento são todos peculadores. Eles não desejam o bem de teus súditos. Eu atraí a hostilidade deles. Conspirando com aqueles servos que têm acesso constante a ti, eles cobiçam teu reino depois de ti por realizarem tua destruição. Os planos deles, no entanto, não tiveram sucesso por causa de circunstâncias imprevistas. Por medo daqueles homens, ó rei, eu deixarei este reino em busca de algum outro retiro. Eu não tenho desejo mundano, ainda assim aquelas pessoas de intenções desonestas dispararam esta flecha em meu corvo, e, ó Senhor, despacharam a ave para a residência de Yama. Eu tenho visto isso, ó rei, com olhos cuja visão foi melhorada por meio de penitências. Com a ajuda deste único corvo eu cruzei esse teu reino que é como um rio cheio de jacarés e tubarões e crocodilos e baleias. De fato, com a ajuda desta ave, eu passei por teus domínios como por um vale Himalaia, impenetrável e inacessível por causa dos troncos de árvores caídas e rochas espalhadas e arbustos espinhosos e leões e tigres e outros animais predadores. Os eruditos dizem que uma região inacessível por causa da escuridão pode ser atravessada com a ajuda de uma luz, e um rio que não é vadeável pode ser cruzado por meio de um barco. Nenhum meio, no entanto, existe para se penetrar ou passar pelo labirinto dos negócios reais. Teu reino é como uma floresta inacessível envolvida em escuridão. Tu que és o senhor dele não podes confiar nele. Como então eu posso? Bem e mal são considerados aqui da mesma maneira. Residência aqui, portanto, não pode ser segura. Aqui uma pessoa de atos justos encontra com a morte, enquanto alguém de atos injustos não incorre em perigo. De acordo com os requisitos de justiça, uma pessoa de atos injustos deve ser morta, mas nunca uma que é justa em suas ações. Não é apropriado, portanto, ficar por mais tempo nesse reino. Um homem inteligente deve deixar logo esse país. Há um rio, ó rei, de nome Sita. Barcos afundam nele. Esse teu reino é como aquele rio. Uma rede toda destrutiva parece ter sido lançada em volta dele. Tu és como a queda que espera coletores de mel, ou como o alimento atrativo contendo veneno. Tua natureza agora parece aquela de homens desonestos e não aquela dos bons. Tu és como uma cova, ó rei, cheia de cobras de veneno virulento.
Tu pareces, ó rei, o rio cheio de água doce, mas de acesso extremamente difícil, com margens íngremes cobertas com careiras e juncos espinhosos. Tu és como um cisne no meio de cães, urubus e chacais. Parasitas gramíneos, derivando seu sustento de uma árvore imensa, se expandem em crescimento luxuriante, e finalmente cobrindo a própria árvore a obscurecem completamente. Um incêndio começa na floresta, e pegando aquelas plantas gramíneas primeiro, consome a árvore soberana com elas. Teus ministros, ó rei, parecem com aqueles parasitas gramíneos dos quais eu falo. Controle-os e corrija-os. Eles têm sido nutridos por ti. Mas conspirando contra ti, eles estão destruindo tua prosperidade. Ocultando de ti as falhas de teus empregados, eu estou vivendo na tua residência em medo constante do perigo, assim como uma pessoa vivendo em um quarto com uma cobra dentro dele ou como o amante da esposa de um herói. Meu objetivo é averiguar o comportamento do rei que me hospeda. Eu desejo saber se o rei tem suas emoções sob controle, se seus empregados o obedecem, se ele é amado por eles, e se ele ama seus súditos. Para o objetivo de averiguar todos esses pontos, ó o melhor dos reis, eu vim a ti. Como alimento para uma pessoa faminta, tu te tornaste querido para mim. Eu antipatizo com teus ministros, no entanto, como uma pessoa cuja sede foi saciada tem aversão à bebida. Eles me criticam porque eu procuro o teu bem. Eu não tenho dúvida de que não há outra causa para aquela hostilidade deles por mim. Eu não nutro alguma intenção hostil em direção a eles. Eu somente estou empenhado em notar suas imperfeições. Como se deve temer uma cobra ferida, todos devem temer um inimigo de coração pecaminoso. Ainda é corrente a crença que uma cobra ferida seguramente procurará vingança mesmo se a pessoa que a feriu colocar milhas de distância entre ela mesma e o réptil. As pessoas desse país, portanto, sempre matam uma cobra completamente e a queimam em fogo se elas alguma vez a capturam. O rei disse: resida em meu palácio, ó Brahmana. Eu sempre te tratarei com respeito e honra, e sempre te cultuarei. Aqueles que antipatizarem contigo não morarão comigo. Faça tu mesmo o que deve ser feito em seguida para aquelas pessoas das quais tu falaste. Cuide, ó santo, para que a vara de castigo seja manejada apropriadamente e para que tudo seja feito bem em meu reino. Refletindo sobre tudo, guie-me de tal modo que eu possa obter prosperidade. O sábio disse, fechando teus olhos em primeiro lugar a esse ataque deles, isto é, a morte do corvo, enfraqueça-os um por um. Prove as falhas deles então e os atinja um depois do outro. Quando muitas pessoas se tornam culpadas do mesmo delito, elas podem, por agirem juntas, amolecer as próprias pontas dos espinhos. Para que teus ministros, sendo suspeitados, não hajam contra ti e revelem seus planos secretos, eu te aconselho a continuar com tal cautela. Em relação a nós somos brahmanas, naturalmente compassivos e sem vontade de causar dor a ninguém. Nós desejamos o teu bem como também o bem de outros, assim como nós desejamos o nosso bem. Eu falo de mim mesmo, ó rei. Eu sou teu amigo. Eu sou conhecido como o sábio Kalakavrikshiyama. Eu sempre sou fiel à verdade. Teu pai me considerava amavelmente como seu amigo. Quando o infortúnio alcançou esse reino durante o reinado de teu pai, ó rei, eu realizei muitas penitências para rechaçá-la, abandonando todos os outros assuntos. Pela minha afeição por ti eu te digo que tu não podes cometer novamente o erro de depositar confiança em pessoas não merecedoras. Tu obtiveste um reino sem incômodos. Reflita sobre tudo ligado à sua prosperidade e miséria. Tu tens ministros em teu reino. Mas por que, ó rei, tu deves ser culpado de negligência? Depois disto, o rei de Kosala escolheu um ministro da classe Kshatriya, e nomeou aquele touro entre brahmanas, isto é, o sábio Kalakavrikshya, como seu purohita. Depois que estas mudanças tinham sido efetuadas, o rei de Kosala subjugou a terra inteira e obteve grande fama. O sábio Kalakavrikshya cultuou os deuses em muitos sacrifícios grandiosos realizados para o rei. Tendo escutado aos seus conselhos benéficos, o rei de Kosala conquistou a terra inteira e se comportou em todas as circunstâncias como o sábio lhe indicou.